Shalom. Muita felicidade, vamos começar um estudo. São 2h50 da manhã, dia 28/10/2017. O tema é: posso divorciar? Deus está em qual casamento? Fiz umas anotações aqui. Rapidamente nós vamos tratar desse assunto. Divórcio. Primeiro eu marquei aqui Mateus 5:32 e 19, verso 9. Mas vamos começar de Mateus 5:32, correto? Vamos começar do comecinho. Verso 31, para a gente contextualizar. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Então, vamos raciocinar. Todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de fornicação. A palavra grega para fornicação aqui, essa tradução dessa Bíblia aqui, está correta. Fornicação não é adultério. Fornicação é o que vem antes da consumação do matrimônio. Fornicação, tá aqui, ó. É porneia. Tá vendo aqui? A palavra que aparece como fornicação em Mateus 5:32 é porneia. O que é porneia? Porneia é o que é imoral, o que é infiel antes do laço matrimonial. A palavra adultério é mocheia. Essa palavra aqui. Adultério. Como pode considerar uma pessoa adúltera? Todo aquele que casou. Fornicadores são aqueles que têm relação antes do casamento. Então, vamos entender agora esse contexto. Dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de porneia, fornicação, por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com mulher divorciada comete adultério. Por quê? Vamos entender o porquê que eles estão citando isso. Vamos ler agora Mateus 19, verso 7. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio ao despedir a mulher? E Yeshua respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. Mas, olha as palavras de Yeshua, não foi assim desde o início. Desde Adão e Eva ele está falando. Eu, por isso, digo a vocês: quem se divorcia de uma mulher, a não ser em caso de porneia, fornicação, e casa-se com outra, comete mocheia, adultério. Gente, vamos entender, hein? Os discípulos disseram: se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Yeshua replicou: nem todos entendem isso, a não ser aqueles a quem é concedido. De fato, há homens castrados, porque nasceram assim, outros porque os homens os fizeram assim, outros ainda se castraram por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Agora a gente vai entender. Quem pode entender, entenda. Só pode entender quem nasce de novo. Uma pessoa carnal que vive no mundo não vai entender isso. Vou resumir. Se você hoje está num namoro
Presta atenção. Namoro, no noivado, você teve relação com a sua própria noiva antes do ato matrimonial, você cometeu fornicação. Se você está noivado e teve relação sexual com outra pessoa antes de consumar o matrimônio, você está em fornicação com a sua esposa. É isso que diz esse texto, que é o pensamento de Yeshua HaMashiach. Esse texto de Deuteronômios 24, verso 1. Quando um homem se casa com uma mulher e consuma o matrimônio, se depois ele não gostar mais dela, por ter achado nela coisa inconveniente, escreva para ela um documento de divórcio e entregue a ela, deixando-a sair em liberdade. Por quê? Depois de consumir, ele achou algo estranho nela. Qual seria o algo estranho? Gente, é muito simples. A virgindade. Não é porque ele acordou, olhou para ela e falou: não acho mais graça no seu olho, na sua cara, você está com ruga, vou me separar e dar um pé na bunda. Não é isso o que esses pseudos conhecedores das escrituras estão fazendo, dando divórcio para todo mundo. Não é isso. Não é isso. A escritura é muito bem clara. A carta de divórcio seria dada se fosse achado, se fosse descoberto, tanto para um homem quanto para a mulher, porque o Eterno mandou casar virgem. Então, se você não fizesse isso, você devia dar uma carta. Então, o que acontece? Porque não existia adultério. Era apedrejado. Era apedrejado. Era eliminado. Então a palavra vai ser bem clara em que é fornicação. É antes, mas você achou depois que você se juntou com a pessoa. Aí você descobriu que a pessoa te traiu, ela mentiu. Ela foi injusta com você. Então o correto, já que você foi enganado, era dar uma carta. Mas depois de casado, Deus não está falando. Porque ele vai dizer no próprio texto. O pessoal tem que ler texto e contexto. Tendo ela saído de casa, casar com outro e também se divorciar dela e lhe entregar nas mãos um documento de divórcio, deixá-la embora em liberdade. Ou se o segundo marido morrer, então o primeiro marido que se havia divorciado dela não poderá casar-se com outra vez com ela, pois estará contaminada. Seria um ato abominável. Isso é abominável. É abominação. Por que o juízo do apedrejamento mudou? Porque todos pecam. Deuteronômio capítulo 5 vai falar. O povo se desviou tanto da lei que o Eterno está visitando até a terceira e quarta geração para ver se o povo volta, mas o povo não volta. O povo não volta. O que é o pecado? A transgressão da lei. Fornicação é pecado, transgressão da lei, porneia. Deuteronômio 24, 1. O que é adultério? Moixéia. Agora o que diz 1 Coríntios 7, 10? Aos que estão casados eu tenho uma ordem. Aliás, não eu, mas o próprio Senhor. A esposa não se separe do marido. E caso venha se separar, não se casará de novo. Ou então se reconcilie com o marido pela qual ela se separou. E o marido não se divorcie de sua esposa. Só por aqui você já vê. Ele diz, não eu, mas o Senhor. Então não é para divorciar. Vocês não estão na graça? Tem que perdoar, gente. Tem que perdoar. Você tem que pedir perdão. Você tem que fazer igual eu, um coração quebrantado. E falar todos os podres que você já fez quando tu era um imundo. Inclusive a palavra fornicação, porneia, quer dizer imundície. Ela quer dizer imundície. Verso 12 de 1 Coríntios 7. Aos outros sou eu que digo, não o Senhor. Paulo está falando.
Se algum irmão tem esposa que não é conhecedora da palavra e ela concorda em viver juntos, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem um marido que não é conhecedor da palavra e ele concorda em viverem juntos, não se divorcie dele, pois o marido que não conhece é santificado pela que conhece, e a esposa que não conhece é santificado pelo marido que conhece a palavra. Se assim não for, seus filhos serão impuros, quando na realidade são consagrados a Deus. Ele está explicando. Se o que não conhece quiser se separar, que ele se separe. Então, se o teu marido não conhece a palavra e quer se separar, ele não entende porque você guarda mandamento, você guarda a lei, porque você segue a palavra, bal. E vice-versa. Se tua mulher não entende por que você faz isso, e ela quer se separar, deixa ela. Não impeça. Esse é o conselho. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está vinculado, pois foi para viver em paz que Deus nos chamou. Na verdade, ó mulher, como você pode ter certeza que salvará esse teu marido? E você, marido, como pode ter certeza que salvará essa tua mulher? Então, meu irmão, se a pessoa quer se separar de você, tudo bem. Por quê? Acabamos de ler aqui, ó. Foi em Mateus 19:9. Poucos entendem. O que poucos entendem? Você não conseguiu mudar uma pessoa. Aí essa pessoa se separou de você. Ela não entende nada porque você não está dando um testemunho bom. Ela vai se separar. Aí você vai casar com outro? Você vai casar com outra? E aí vai? Não, gente. Se você não conseguiu transformar o casamento com uma pessoa, quanto mais com a segunda, com a terceira, vai virar uma bola de neve. É pecado atrás de pecado. Isso é moixéia. Por quê? Porque você já foi casado. Adultério é para quem casou. Fornicação é para quem ainda namorou e está no noivado. Não ainda teve o ato da conjunção matrimonial. E agora eu vou explicar algo bastante interessante. Em qual casamento que Deus está presente? Então, fica aqui, né? Ó. Mateus 5:32, 19:9, a palavrinha porneia é fornicação que aparece ali. E adultério é moixéia. Então, em fornicação, antes do casamento. E em adultério, depois que casou. A carta de divórcio, então, poderia ser dada em qual posição? Nessa. Depois que você casou e descobriu que você tinha sido traído no noivado, você poderia dar a carta de divórcio. Eu descobri que eu casei com meu marido, porém ele me enganou. Ele disse que era virgem, mas ele tinha transado com a minha irmã, com a minha tia, com a vizinha. Divorcie, é o que está escrito nas escrituras. Se você não pode perdoar, se você vai viver com uma culpa, divorcie. Nessa condição. Mas depois que você casou e ele adulterou, você tem que perdoar. Ah, mas é um fardo. Ué, se você vai se divorciar, você não pode casar com mais ninguém e nem ele. E vice-versa. Ah, mas eu não consigo perdoar. Ué, vocês não são da graça? Essa que é a questão. Não é o povo da graça, a era da graça, que não quer saber de lei, quer tudo na graça. Por que não perdoa? Você pecou igual eu? Todo mundo peca? Jesus, Yeshua Hamashia, ele se divorcia de você? Não. Quem que se divorcia? Nós que quando peca, ele não perdoa? Perdoa. Mas a gente tem que entender que o perdão é para uma vez só. Não é porque houve perdão que eu vou cometer de novo. Vou meter de novo. O povo acha que tem uma graça ali prontinha, fresquinha para usar. Então, fornicação, meu irmão. Se você está casando, estou em noivado, estou para casar. Casei, descobri que ela me traiu no noivado. Descobri que ele me traiu no noivado. Posso separar então. É o que a Escritura diz. Deuteronômio 24:1. Porém, depois que casou e no noivado não teve nada de errado, mas no casamento você vai ter que perdoar. O que diz Malaquias, capítulo 2, verso 14 e 16?
o que Deus fala? Não despreze a mulher que você conheceu na tua mocidade, pois eu odeio quem repudia, quem dá carta de divórcio por causa de adultério. Deus quer que perdoe, que vocês sejam renovados pela misericórdia de Yeshua. Nós somos falhos, estamos num mundo, irmãos, que estamos sujeitos a tudo. Então, se nós somos falhos e nós precisamos ser renovados, quanto mais o nosso próximo, temos que ter paciência e ensinar as pessoas a ser fortes. Não é assim. Você adulterou, perdoa. Adulterou, perdoa. Adulterou, perdoa. Adulterou, perdoa. Não, não é assim. O povo entende tudo errado. É uma vez só, meu irmão. O arrependimento é para você nunca mais cometer isso. Ou não entender o que é graça. Porque se realmente estivesse de fato valendo juízo, o juízo, seriam todo mundo apedrejado hoje. Então ou você perdoa ou tu vai preso. Porque se for apedrejar, você vai preso. Agora, deixa eu finalizar aqui. Em qual casamento que Deus está? Que muitos pediram esse estudo, eu falei que eu ia trazer aqui. Agora, tem caso que tem exceção, né? A pessoa antes era do mundo, se separou de um, de dois, de três. Isso é exceção. Ah, eu era do mundo. Bom, você era do mundo. Eu não guardava mandamento, beleza. Mas e hoje? Você está com quem? Você está pensando em divorciar hoje? Depois de começar a guardar mandamento, depois você nasceu de novo? É engraçado, né? E a maioria que fala isso é o povo que vive dizendo que o Shabat foi abolido, as festas foram abolidas. É o povo da graça. Agora, só para a gente lembrar, será que pessoa que era divorciada, perante Deus, ela pode exercer cargo? Será que ela pode exercer cargo espiritual sobre a vida de outra pessoa? Vou trazer um outro estudo depois, mas vocês são espertos, né? Vamos escrever aqui agora um estudo aqui, rapidamente. Não precisa encebar muito, não. Sobre uma coisinha bastante interessante que eu queria trazer para vocês. A palavrinha homem. Vamos lá, galera. A palavrinha homem no hebraico. Aqui nós temos homem. Em qual casamento que Deus está? E aqui nós temos a palavrinha mulher, que começa também com Aleph. Depois nós temos o Shin. E por último, Re. Aqui nós temos homens, aqui nós temos mulher. Vamos agora raciocinar aqui rapidamente para finalizar. Num casamento entre homem e mulher, a gente se juntar, nós temos duas letras que compõem o nome do Eterno. Essas duas letras é essa aqui, ó. O Yod e o Re. Então nós temos aqui, ó. Correto? Yod Re. Nossa, isso aqui é um Yod, desculpa, gente, aqui, ó. Yod Re Vav Re. O que acontece? Quando você tem um casamento de um homem e de uma mulher, as iniciais do nome do Eterno aparecem num casamento de um homem e de uma mulher. Por isso que Yeshua HaMashiach vai dizer, desde o início não é assim, viver em separação. Por quê? Por quê? Por qual motivo? Se o homem não coloca a circuncisão do coração de fato, não há um matrimônio consagrado. E se esse homem ou se essa mulher decide desde jovem que não vai casar, um homem decide que não vai casar com uma mulher, mas ele quer casar com um homem, o que acontece?
Vamos raciocinar agora? O que vai acontecer com esse homem? Então a gente pega aqui, tira daqui do jogo essa parte aqui da mulher. E aí a gente vai pôr dois homens aqui agora. Aqui. Ai, Pai eterno. Isso aqui é o Aleph, o Yod e o Shin. Dois homens. Formou o nome do Eterno nessa relação de matrimônio? Não. E agora eu preciso perguntar para vocês se nessa relação de duas mulheres vai formar o nome do Eterno? O Eterno vai estar presente nessa relação de duas mulheres? Não. Por quê? Porque ele só vai estar presente, irmãos, nessa relação. Homem e mulher. Homem com homem não forma uma união presente do nome do Eterno. Isso é só um símbolo para vocês entenderem que até nessa conexão de palavras do hebraico, Deus se revela no matrimônio santo, imaculado, sem ruga. É isso que Paulo vive falando o tempo inteiro. Isso é lei, isso é Torá. Então, meus amados irmãos, se estão dando em casamento, se é homem com homem, mulher com mulher, se estão adulterando e estão se divorciando, feito cavalo louco, se desembestou a porteira, como diz nós os nordestinos, está errado. Esse povo fez, como diz Judas capítulo 1, da graça de Yeshua HaMashiach, uma libertinagem, não espiritual, carnal. Porque a liberdade do espírito, você é sem limite. Agora, a liberdade da carne tem limite. E o limite é a Torá. Agora, vejam só. Homem não forma o nome do Eterno quando há um homem e uma mulher. Aparece aqui. Então, aqui você tem o nome do Eterno aparecendo. Corretos? Yod-Re, Vav-Re. Eu espero que esse estudo simples tenha trazido esclarecimento. Vou recapitular mais uma vez. Malaquias 2, do 14 ao 16. O Eterno manda você não repudiar o teu cônjuge desde a tua mocidade. Pois ele abomina o divórcio, ele vai dizer lá em Deuteronômio. Porém, se foi enganado no namoro, no noivado, e casou sem saber que foi enganado, e não consegue perdoar, não quer ficar mais junto, dê a carta de divórcio. Porém, se depois de casar, cometeu adultério, porque fornicação vem antes de casamento, mas se durante o casamento cometeu adultério, tem que perdoar. Ou você perdoa ou apedreja, um dos dois. Então, se nós estamos na graça, vamos perdoar. Irmão, tantos pecados que você já cometeu, irmã, tantos pecados que você já cometeu, mas dói o coração. Teu coração não dói não de você não guardar o Shabat também, não? Hoje o meu dói de saber que eu vivi muitos anos sem guardar o Shabat, que é uma aliança de um casamento entre Deus e o homem. Homem, quando eu falo humanidade. Amém? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, fonte das bênçãos és tu eterno. Nós voltamos em outro estudo.